Intenções desta celebração. Em ação de graças à Beata Francisca de Paula de Jesus em Axica, a Dom Pedro Cunha Cruz, nosso bispo, ao Papa Francisco, pela beatificação da serva de Deus Madre Teresa Margarida e do servo de Deus Dom Otto Mota, pela canonização da Beata em Axica e do Beato Padre Vítor, pelos devotos de Inhaxica, pela saúde de Inês Dominga Pinto dos Santos, pelos falecidos Antônio Carlos Fonseca, Cônego Francisco Pedro Ferreira, Cônego Geraldo Junqueira, Cônego Manuel Francisco Maciel, Francisca Isabel Nogueira Porto, Geraldo Alves Ferreira, Itamar Dias Pereira, Padre Antônio Gonçalves Neves, Paulo Tadeu Pelúcio Manja, pelas almas Rita Maria dos Santos, Elias Alves de Lima, 15 anos de falecimento, Pedro Dias do Santo, 8 meses de falecimento, Daniel Júnior da Silva Santos. Quarto domingo da Páscoa. Neste domingo, chamado o Domingo do Bom Pastor, somos convidados a contemplar o Cristo ressuscitado como aquele que cuida e protege o seu rebanho, entregando a própria vida. Jesus, o bom pastor, entregou-se na cruz por nós, embora fôssemos pecadores, isto é, não merecedores de um ato tão sublime. Hoje, a Igreja nos convida a rezar, sobretudo pelas vocações sacerdotais, pedindo que o bom pastor aumente o número de vocacionados e dê perseverança aos que já assumiram sua vocação. O Senhor ressurgiu, aleluia, aleluia, é o Cordeiro Pascal, aleluia, aleluia, imolado por nós, aleluia, aleluia, é o Cristo Senhor, Ele vive e venceu, aleluia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A vós, irmãos, paz e fé da parte de Deus, o Pai, e do Senhor Jesus Cristo. No dia em que celebramos a vitória de Cristo sobre o pecado e a morte, também nós somos convidados a morrer ao pecado e ressurgir para uma vida nova. Reconheçamo-nos necessitados da misericórdia do Pai. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos, Kyrie eleison, 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 Kyrie eleison, eleison, eleison. Ó Cristo, que vieste chamar os pecadores humilhados, Cristo eleison, 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 Cristo eleison, eleison, eleison.
Senhor, que intercedeis por nós, junto a Deus Pai, que nos perdoa, Kyrie eleison, 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 Kyrie eleison, eleison, eleison. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos, como nós dissemos hoje de manhã. Hoje, no quarto domingo da Páscoa, é o domingo do Bom Pastor. Então nós estamos celebrando também pelas intenções das vocações sacerdotais e religiosas, principalmente pelos 3 seminários formativos de nossa Diocese da Campanha. O Seminário Propedêutico São Pio X, cujo reitor é o Padre Douglas, está lá em Campanha. O nosso Seminário da Filosofia, que é Nossa Senhora das Dores, cujo reitor é o Padre Douglas, o Padre Wendel é do Propedêutico. E o nosso Seminário da Teologia, que está em Pouso Alegre, Nossa Senhora do Carmo, que é o cônego Sérgio, quem é o reitor. Por todos também os seminaristas, vocacionados da nossa diocese, pelas ordens religiosas que estão dentro da nossa diocese, que possam também aí ser sempre fecundos em vocações para poder servir a Deus e a sua igreja. Deus eterno, todo-poderoso, conduzi-nos à comunhão das alegrias celestes, para que o rebanho possa atingir, apesar de sua fraqueza, a fortaleza do pastor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. No dia de Pentecostes, Pedro, de pé, no meio dos 11 apóstolos, levantou a voz e falou à multidão: que todo o povo de Israel reconheça com plena certeza: Deus constituiu o Senhor e Cristo, a este Jesus que vós crucificastes. Quando ouviram isso, eles ficaram com o coração aflito e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: Irmãos, o que devemos fazer? Pedro respondeu: Convertei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para o perdão dos vossos pecados. E vós recebereis o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vós e vossos filhos, e para todos aqueles que estão longe, e todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar para si. Com muitas outras palavras, Pedro lhes dava testemunho e os exortava, dizendo: Salvai-vos dessa gente corrompida. Os que aceitaram as palavras de Pedro receberam o batismo. Naquele dia, mais ou menos 3.000 pessoas se reuniram a eles. Palavra do Senhor.
Graças a Deus. O Senhor é o pastor que me conduz, para as águas repousantes me encaminha. O Senhor é o pastor que me conduz, para as águas repousantes me encaminha. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falte coisa alguma. Pelos prados e campinas verdejantes, ele me leva a descansar. Para as águas repousantes me encaminha e restaura as minhas forças. O Senhor é o pastor que me conduz, para as águas repousantes me encaminha. Ele me guia no caminho mais seguro, pela honra de seu nome. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei. Estás comigo com bastão e com cajado. Eles me dão a segurança. O Senhor é o pastor que me conduz, para as águas repousantes me encaminha. Preparai à minha frente uma mesa, bem à vista do inimigo, e com óleo vos ungis minha cabeça, o meu cálice transborda. O Senhor é o pastor que me conduz, para as águas repousantes me encaminha. Felicidade e todo bem hão de seguir-me por toda a minha vida, e na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos. O Senhor é o pastor que me conduz, para as águas repousantes me encaminha. Leitura da primeira carta de São Pedro. Caríssimos, se suportais com paciência aquilo que sofreis, por ter feito o bem, isto vos torna agradáveis diante de Deus. De fato, para isso fostes chamados. Também Cristo sofreu por vós, deixando-vos um exemplo, a fim de que sigais os seus passos. Ele não cometeu pecado algum. Mentira nenhuma foi encontrada em sua boca. Quando injuriado, não retribuía as injúrias. Atormentado, não ameaçava. Antes, colocava a sua causa nas mãos daquele que julga com justiça. Sobre a cruz, carregou nossos pecados em seu próprio corpo, e a fim de que, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas feridas fostes curado. Andáveis como ovelhas desgarradas, mas agora voltastes ao pastor e guarda de vossas vidas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Eu sou o bom pastor, diz o Senhor. Eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus: em verdade vos digo, quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe para o outro lugar, é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre e as ovelhas escutam a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome
e as conduz para fora. E depois de fazer sair todas as que são suas, caminha à sua frente, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas não seguem um estranho, antes fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus contou-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Então Jesus continuou: em verdade, eu vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não o escutaram. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. No dia de hoje, então, nesse quarto domingo da Páscoa, a igreja celebrando o Domingo do Bom Pastor, nós somos chamados e convidados por Cristo a entender o seu pastoreio, a sua missão. A missão de Cristo é revelar quem é o Pai. Cristo nos revela quem é o Pai, cheio de misericórdia, cheio de amor, e os seus desígnios. João 3, 16, 17. Deus enviou o seu Filho ao mundo para nos salvar. E aqui, esta imagem do pastor é uma imagem muito preciosa nas Sagradas Escrituras. Quem é o pastor? O pastor é esse homem errante porque, como na região de Israel tem poucos locais de pastagem, poucos lugares férteis, então era necessário que o pastor percorresse essas regiões procurando pastagens, água para as ovelhas. Muitas famílias tinham aí 3, 4, 5, 10 cabeças ali de ovelhas, e então pagavam esse pastor para que ele saísse conduzindo as ovelhas em pastagens, as alimentando, claro, é para engorda, para depois serem abatidas, para o alimento. Assim, 1, 2, 3, 4, 5 famílias pagavam aquele homem para que ele cuidasse das ovelhas e as entregasse então para que pudesse aquela família fazer usufruto daquela ovelha agora bem fortalecida, robustecida. Claro que muitas vezes até nasciam carneirinhos no meio do caminho. Esse homem, esse pastor, ele andava e percorria locais e ficava por tanto tempo junto das ovelhas. Por vezes, na região de Israel, no Oriente Médio, ali durante o dia é muito calor, durante a noite é muito frio. Por muitas vezes o pastor dorme junto com as ovelhas para se aquecer. Por isso, este animal, a ovelha, tão acostumada com a presença do pastor, o animal, acostumado com a presença daquele homem, as ovelhas então vão percebendo por instinto o cheiro daquele homem, a ondulação de sua voz. Então tudo isso vai se tornando tão familiar, a palavra aqui é tão, de uma maneira tão, pelo instinto, algo tão que faz parte daquele convívio das ovelhas, que para elas, aquele que está ali não lhes apresenta perigo. Até eu dizia, explicava hoje de manhã, como o seu animal doméstico, seu cachorrinho, seu gato, seu periquito, um animal que você tem. Se você está, esse animal doméstico, pelo fato dele viver na sua companhia, há muitos até desde filhotinho, pelo fato dele ter esse contato com o ser humano, o cheiro, a ondulação da voz vai se tornando tão semelhante que todas as vezes que esse ser humano se apresenta com uma pelagem diferente, as nossas roupas, para o animal isso é uma pelagem.
Então, todas as vezes que você se apresenta com uma pelagem diferente, com uma roupa diferente, ainda assim, para aquele animal, por causa do seu cheiro e da ondulação da sua voz, você não apresenta perigo. Já na natureza, nos animais silvestres, selvagens, pelo fato deles não terem, pelo instinto, não terem esse, não perceberem, o seu cheiro não é comum naquele ambiente, a ondulação da sua voz não é comum naquele ambiente, a sua pelagem não é comum naquele ambiente, então nós apresentamos para esses animais selvagens, ou para eles nós somos predadores, então eles correm perigo, por isso eles fugirão de nós, ou para alguns nós somos um tipo de uma caça, nós somos para eles algum tipo de caça. Porque nós não fazemos parte do habitat daquele animal. Já o animal doméstico, sim. Por isso, eu estou dizendo isso, a ovelha, pelo contato que ela tem com o pastor, lhe é conhecido a presença desse pastor. Pois muitos pastores, por ter poucos lugares para as ovelhas ficarem, eles dividem espaços comuns, redis comuns, durante a noite, lugares comuns. E quando mistura um grupo de ovelhas, vamos supor que se encontram 5 pastores numa região, e ali cada qual tem 20, conduzindo 20 ovelhas. Elas se misturam, elas estão juntas. Logo pela manhã, esse pastor vai sair, tomar o seu caminho. Ele não fica lá separando, ele não vai pegar e separar uma da outra. Ele vai chamar as ovelhas e pelo instinto, e tomando então aquela ondulação da voz do pastor que chama, ela conhece, aqui o conhecimento no sentido instintivo. Ela conhece então, pelo instinto, essa ondulação da voz do pastor e o segue. Ele vai à frente e ela vai seguindo. Quem cria ovelha sabe muito bem disso. Eu dizia que quando eu morei no Mato Grosso, quando eu fiz missão lá de 2002 a 2004, então nós criávamos ovelha, gado. E aí então por isso as ovelhinhas sempre estavam ali com a gente. Eu mesmo criei uma ovelhinha pequenininha, que uma ovelhinha, a mãe dela, né, entre aspas, a mãe daquela ovelhinha foi atacada por uma onça, e aí a ovelhinha ficou sem, o carneirinho ficou sem a mãe. E as outras eu não queria criar. Aí eu peguei aquele carneirinho pequenininho, aquele magrilinho, cabeçudinho. Aí criei ele, dava mamadeira para ele. Aí eu dei o nome para ele de Beco. Beco. Ali fui criando aquele carneirinho, era até engraçadinho. Onde eu andava, ele saía correndo atrás, pulando, pulava. A turma até gostava dele, quando eu levava ele comigo assim, então ainda estavam os padres, seminaristas, pessoal que trabalhava lá junto com a gente lá nas missões, e principalmente ali na região da zona rural, onde a gente trabalhava. Aí quando eu estava lá com o meu carneirinho, com o Beco, aí a turma chegava e perguntava para ele assim: Beco, eu tô com vontade de beber o quê? Aí o Bequinho, mé. Aí, ei, bichinho inteligente. E ali eu fui criando, até o bichinho foi encorpando, crescendo. Aí quando eu percebi, né, que tinha muito carneiro ali, e os padres do Sagrado Coração de Jesus, os deonianos lá no Mato Grosso, onde eu vivi, gostavam muito de um churrasco, a maioria gaúcho, gostava muito de um churrasco de costela de carneiro, né? Aí eu falei assim: o quê? Enfiei uma fita vermelha no pescocinho do meu carneirinho, do Beco, que eu falei assim, para ninguém pôr a mão nele. Eu falei assim: esse aqui é meu carneirinho de estimação, é meu animalzinho, aí ninguém vai devorá-lo. Aí uma vez saímos, estávamos lá trabalhando no sítio, roçando lá o pasto. Aí já gritaram, avisando que era hora do almoço, para encerrar as atividades, a nossa confraternização. Aí voltamos, aquele cheirão de churrasco, aquela alegria, né? Naquela região do Mato Grosso, o povo também, muitos gaúchos, já estava cantando lá uns vaneirão, alegria. Eu cheguei, era muito costume da gente, né? Costela de carneiro. Eu já cheguei lá,
parecia até o pica-pau. Peguei uma costelona de carneiro, ela ficava até assim, ó, tá, 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 tá. Ah, mas na hora que eu vou nesse tá, 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 na hora que eu olhei assim na parede, tava uma fita vermelha pendurada. Quando eu olhei aquilo ali, eu já comecei a chamar meu carneirinho. Beco, Beco. Nem nada do bichinho atender. Quando eu perguntei pro padre, por que aquela fita vermelha tá ali? Aí o padre falou assim, o quê? Tinha um carneirão ali, bonito ali. Tá aí o que vocês estão comendo. Ah, mas aquilo foi uma tristeza imensa. Você tinha acabado de devorar meu carneirinho. Parecia que eu sentia lá dentro de mim, ele dizendo, meco. Que tristeza. Mas aí eu aprendi uma coisa. Lógico, eu fiquei muito triste. Mas aí eu aprendi uma coisa. Aquilo que Jesus fala, que o pastor dá a vida pela ovelha, o mercenário se aproveita da ovelha. Aí eu me senti um mercenário naquele dia, que eu me aproveitei da minha ovelhinha. Mas infelizmente, o que Jesus está dizendo aqui para os apóstolos? Cuidado, tem muitos que fingem ser pastores, mas não cuidam do rebanho. Eles se aproveitam do rebanho. Vocês conhecem muita gente assim, que se aproveita do rebanho, só suga, só quer tirar do rebanho, não oferece nada para o povo. Não faz nada pelo povo, mas suga o povo o tempo todo, quer tirar do povo o tempo todo, só sabe sugar das pessoas e não oferece nada. Jesus falou, avisou sobre isso, cuidado com o fermento dos fariseus, cuidado porque haverão aí maus pastores. Porque o pastor, veja aqui que interessante, a primeira e a segunda leitura está dizendo, qual é o ofício do pastor? O pastor tem que proteger as ovelhas. Quando se tem o ofício de pastor, você já sabe, principalmente naquela região, na região de feras perigosas, lobo, leões. O pastor sabe, ladrões, o pastor sabe que ele está correndo risco, porque ele está percorrendo várias regiões, estradas vazias, desertas. Pode haver ali feras e ladrões. Mas ele sabe, ele tem um cajado. O cajado conduz e protege o seu rebanho. Mas ele sabe que ele está pronto e disposto. É um perigoso. Ele está conduzindo as ovelhas num vale perigoso, na sombra da morte, para que elas possam encontrar verdes pastagens. E ele as protege. O mercenário, diante do perigo, foge e deixa as ovelhas em perigo. O mercenário não está nem aí. Ele já recebeu a paga dele, ele foge e abandona as ovelhas. Mas o pastor está ali diariamente com as ovelhas. Ele gosta das ovelhas e ele sofre com os infortúnios das ovelhas, como eu sofri com meu carneirinho. Mas essa é a verdade. E tem muitos aí que fingem ser pastores do povo, mas são verdadeiros mercenários. É sempre tira, tira, tira e nunca oferece nada. E diante do perigo não é capaz de oferecer uma palavra amiga. O que o Dom Pedro disse desde o início dessa pandemia, desse isolamento. Dom Pedro desde o início disse, é necessário que vocês fiquem próximos do povo. É necessário ficar próximo do povo nesse tempo. Como assim ficar próximo? Não basta só dizer para o povo, assista missa lá na Canção Nova, na Rede Vida, na Século XXI, nas outras TVs. Não, era necessário que nós fizéssemos algo para ficar próximo do povo, através da rádio, das redes sociais, porque era necessário que o povo ouvisse a nossa voz, que lhes é tão conhecida. Claro, você gosta muito dos padres, eu também gosto dos padres da Canção Nova e de outras televisões, TVs. Mas o padre que está ali junto de você, da cidade, é importante ouvir a voz do seu padre, daquele que te acompanha, daquele que te conduz. Como várias vezes aí também nessas situações em que a gente se apegou aí com situações de pessoas falecidas, onde era necessário fazer as exéquias.
Era necessário também, teve situações aí em que a pessoa ligava porque estava desesperada, deprimida, aí você conversava pelo telefone para acalmar a pessoa. Estar próximo, as pessoas saberem que você está ali, que você não correu, que você não fugiu. Lógico que está triste essa situação toda, é triste. Sabe quantas pessoas muitas vezes param nas portas, é tão até às vezes constrangedor. A pessoa para nas portas da igreja, nós estamos fazendo a live, elas gostariam muito de entrar, mas ainda tem muitas questões das restrições. Aí a gente está tentando aí compreender como fazer isso, né? Tem orientações, mas é necessário primeiro, a orientação maior é do Papa, seguido dos nossos bispos. Essas são as orientações maiores. Então nós também temos que ouvir essas orientações. E eles ainda estão estudando, vendo a melhor maneira da gente agir. Por quê? Porque aquilo que eu já falei algumas vezes. Pode-se celebrar com tal número, com tal capacidade, assim, com tal porcentagem. Por exemplo, só aqui nessa igreja do Rosário, onde eu estou aqui hoje aqui. Se for seguir a risca conforme os governos estaduais, federais, municipais estão dizendo, aqui poderia ter apenas 50 pessoas, aqui na missa. Só 50 pessoas. Por causa da questão da distância, tudo isso, né? As orientações que estão aí. Mas aí a pergunta é, como é que eu vou ficar barrando ali na porta ali? Como é que eu vou dizer quem é que vai entrar, que não vai entrar? E se no dia aí aparece aí 100, 200 pessoas querendo entrar, como é que eu vou dizer? Eu vou fazer senha? Vou sortear quem vai entrar. É sorteio. Por isso que nós estamos pensando, vendo aí maneiras como que a gente vai agir. É necessário primeiro ouvir o Papa, o Bispo, e então os padres conversando para a gente poder entender como vamos agir sem fazer discriminação. Então, por enquanto, ainda é o momento de esperar para ouvir a voz do pastor que nos conduz. Porque talvez na ânsia de já sair enfiando todo mundo lá dentro, a gente pode até colocar as ovelhas em riscos e nós não podemos fazer isso. Não podemos agir como mercenários, colocando a vida das ovelhas em risco. É necessário proteger, ainda que muitas vezes a ovelha não entenda, ainda que muitas vezes a ovelhinha queria sair, ainda que muitas vezes a ovelhinha queria, né? Como a história do bom pastor, da ovelha perdida. A ovelhinha queria poder sair, mas aí ela corre o risco de se perder. Por isso que ainda é necessário ter calma, ou ser conduzido. Ser ovelha é aprender a ser conduzido, porque um dia seremos pastores. Isso eu estou falando de você também. Você que é pai e mãe, você que é marido e esposa. Agora você é namorado, namorada, noivo, noiva. Mas um dia você vai deixar de ser uma pessoa conduzida e vai se tornar aquele que conduz, pai e mãe. Mas se você não aprender agora a ser conduzido, como que depois você vai conduzir? Se você não aprender agora a obediência, como um dia você espera a obediência dos outros? Assim como que um seminarista quer ser padre, se hoje ele não sabe ser conduzido como ovelha? Como que ele vai conduzir como pastor, se hoje ele não sabe conduzir como ovelha? Ele não sabe se agir como ovelha conduzida. Não veja, não é aquela coisa vaquinha do presépio, onde o vento toca vai, não. É a direção, direcionamento, a guia, pedagogo, aquele que toma a criança pela mão e leva, direciona aonde ela precisa chegar. O pastor é aquele que conduz. Mas como um dia, repito, você que é seminarista, você que tem pretensão da vida religiosa, desejo da vida religiosa, você que é namorado, você que é namorada, você que é noivo ou não é noiva, agora você é a ovelha conduzida. Um dia você se tornará um pastor que conduz, a pessoa que conduz. Mas como você vai aprender a conduzir?
se você não sabe respeitar a autoridade. Tem gente que tem um problema com a autoridade. Uma coisa é o autoritarismo, que prejudica. Agora a autoridade tem que ter. E pai e mãe que não tem autoridade sobre o filho, você já vê a criança que se torna. Aquele que não tem autoridade, professor que não tem autoridade, patrão que não tem autoridade. Eu me lembro quando eu estava no seminário lá, nós tínhamos essas equipes de coordenação. Aí o rapaz lá, ele dizia assim: não, aqui não tem coordenador na minha equipe, aqui todo mundo coordena. Aqui todo mundo é coordenador, não tem coordenador. Eu falei assim: vai vendo onde se vai parar. E a gente tinha aquelas equipes, né? Agora é a hora, a equipe dele vai servir o almoço. Mas lá não tem coordenador, todo mundo coordena. Sabe o que aconteceu? Todos queriam servir o arroz. Cadê o feijão? Não, porque tá todo mundo servindo arroz. Mas cadê o feijão? Cadê a salada? Não, tá todo mundo servindo arroz. Cadê a água? Não, porque tá todo mundo servindo arroz. Agora o que o coordenador... Por isso que tem gente que tem problema com a autoridade. Tem gente que acha que tem autoridade. Se eu receber autoridade, eu tenho medo de ser autoritário. Ah, mas não aprendeu nada? Não aprendeu nada com o Senhor? Não aprendeu nada com Jesus? Como agir com a autoridade? Aliás, você sabe disso. Você quer conhecer uma pessoa de verdade? Dá o poder para ela que você vai conhecer quem ela é. Ou ela age com autoridade ou ela age com autoritarismo. A autoridade, o coordenador, o líder daquela equipe, o líder... É que, inclusive eu recebi até um vídeo no WhatsApp mostrando isso. Quem é o líder? O que o líder faz? O líder, ele quer o bem da equipe, mas ele é o responsável por conduzir a equipe. Se você disser assim: não, aqui todo mundo lidera. Ah, não, aqui todo mundo, aqui não tem professor. Aqui todo mundo é o professor. Ah, não, aqui todo mundo é o patrão. Ah, não, aqui todo mundo é o coordenador. Então cadê a liderança? Isso aí é até uma maneira covarde de se esconder. Isso é até ser mercenário, porque eu não quero enfrentar o perigo. O perigo está aí eu não enfrento. Na hora que o perigo chega, eu corro. Aí cada um por si. Como é que alguém lidera a equipe assim? Como que alguém consegue liderar? Cadê a liderança? Então o líder, o coordenador vai dizer: fulano, você e você, distribui o arroz. Cicrano, você e você, distribui o feijão. Você, Beltrano, vocês vão distribuir a salada. O restante vai distribuir a água. Todos comeram arroz, feijão, a salada, a carne e beberam a água. Isso é ser líder. Porque senão todo mundo vai ficar perdido ou todo mundo vai ficar lá batendo cabeça e fazendo a mesma coisa. Muita gente, aí, de certa forma, está até a covardia. Que eu não quero assumir a liderança porque é a covardia de ter que tomar decisões. Não podemos ser assim. Jesus está ensinando. Primeiro, Jesus está ensinando como ovelha, como respeitar a autoridade. Mas um dia você também será autoridade. Dentro da sua casa, no seu trabalho, na evangelização, na sociedade. E como que você vai se comportar? Mas é interessante porque é isso que a primeira e a segunda leitura está dizendo. O pastor sabe que vai enfrentar perigos. E como que ele vai agir diante do perigo? E é mais bonito se você voltar lá em Reis, no livro de Samuel, e em Reis, a história do rei Davi. Davi é um pastor. Davi é um adolescente, tanto que, se você se lembrar, quando Samuel, o profeta, foi até a casa de Jessé para escolher o novo rei que iria substituir Saul, e Deus disse que o novo rei estava ali entre os filhos de Jessé. Jessé chamou seus filhos, menos Davi. Porque Davi era pastor e não tinha físico, porte de guerreiro. E naqueles tempos da Bíblia, e muitos na época, até a época medieval, o rei, ele tem que ser guerreiro, ele tem que combater. O rei tem que proteger o seu povo. Então o rei tem que combater, o rei tem que ser guerreiro. Agora Davi era um rapazinho, adolescente, cuidador de ovelha. Aí a Davi... Como que ia ser rei um rapazinho desse? E veja que quando o exército filisteu
invadiu e queria destruir o povo de Israel. Saul e os seus guerreiros estavam ali, diante dos filisteus. Então surge o maior guerreiro filisteu, Golias. Ele já chegou e chegou zombando. Golias chegou zombando daqueles israelitas. Começou a zombar do rei Saul. E Davi foi mandado pela sua mãe para levar a marmita dos seus irmãos. Vai lá levar a marmita deles. Quando Davi chegou lá, todo mundo em guerra, e Davi chega lá, que é rapazinho lá, magrelo, já chega. Chegou a marmita. Agora tá vendo que nós estamos na guerra? Aí foi lá e entregou a marmita para os irmãos. Quando veio, ele escutou Golias zombando dos israelitas, zombando do rei Saul. Quando vê, aquele rapazinho começa a falar: eu não vou permitir que esse homem fique falando assim do meu rei, não. Eu não vou ficar permitindo isso, não. Dizia lá no Alto da Compadecida. Davi se sentia, era um cabra só, sozinho, querendo enfrentar um exército inteiro. E Davi falou assim: não, falou para Saul, eu vou lá enfrentar esse guerreiro. Aí todo mundo começou a rir, todos começaram a rir de Davi. Você, rapazinho, magrelo, desse jeito, vai enfrentar o maior guerreiro do lado dos filisteus? Olha a resposta que Davi deu para o rei Saul: meu rei, como diz os nordestinos, o meu irmão, o padre Luan, que estudou comigo: ô meu rei, eu sou pastor. Quando eu levo as ovelhas lá para as montanhas, tem o leão e tem o urso. E quando o leão e o urso atacam as minhas ovelhas, eu firo o leão e o urso e tiro as ovelhas de suas mãos. Pois eu não irei enfrentar então este que zomba de ti, meu rei, e do exército do povo de Deus? Veja, olha a coragem de Davi como pastor. E Jesus está dizendo, nós estamos em João capítulo 10 até o versículo 10. No versículo 18 Jesus vai dizer: eu dou a minha vida. Ninguém tira a minha vida, mas eu dou a minha vida pelo o meu povo. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá vida. E Jesus está dizendo: eu sou pastor porque eu dou a minha vida pelo meu rebanho. Deus me confiou estes e eu não vou perder nenhum destes para o mundo. Aliás, Jesus sabe que o maior perigo, a maior fera que pode tirar o seu rebanho é o demônio e o pecado e a morte. Veja, Jesus não tem medo do demônio não, porque sabe que o demônio é um fracassado. Jesus está preocupado com a fraqueza das ovelhas que se deixam seduzir pelo pecado e pelo demônio. Então ele enfrenta o pecado, o demônio. Lucas capítulo 22, ele sente o temor diante da profundidade do pecado que o ser humano se deixa envolver. Como eu e vocês, pecadores, somos pecadores. Como Davi dizia: tem de piedade, meu Deus, misericórdia, porque eu sou pecador. Como aquele publicano dizia diante do pecador. O publicano e tinha lá o fariseu e o publicano. O fariseu dizia: eu não sou pecador igualzinho esse sem vergonha aí não. Igualzinho ele eu não sou. E o publicano dizia: tem de piedade de mim, meu Deus, sou pecador, misericórdia, perdoai os meus pecados. E Jesus está dizendo que ele enfrenta o pecado, o demônio e a morte. Quando ele morre na cruz, enfrenta a morte, destrói a muralha da morte para salvar você e a mim. Esse é o pastor. Ele não fugiu diante do tamanho do abismo da morte, diante do tamanho do abismo do pecado. O demônio queria que Jesus se jogasse lá de cima daquela montanha, mas Jesus não se jogou não, diante da tentação do demônio. Mas lá na cruz, quando Jesus viu o tamanho do abismo da morte, e que lá as almas estavam presas, ele se jogou no abismo da morte. Ele não teve medo do abismo da morte. Ele se lançou lá do alto da cruz, no abismo da morte, para derrotar a morte e salvar as almas.
E é a salvação definitiva para aquela humanidade, para esta humanidade, eu e você, e para a humanidade futura. Uma única gota do Senhor salvou a todos nós. E ele não teve medo, como Davi. Jesus também está dizendo: eu enfrento o pecado, o demônio e a morte para salvar aqueles que Deus me confiou, o Pai me confiou, para levá-los para o redil verdadeiro, que é a morada eterna, de onde nunca deveríamos ter saído, mas as ovelhas desobedientes, Adão e Eva, saíram do redil. Quantas vezes você e eu somos desobedientes e saímos debaixo das sombras das asas do Senhor? Veja que Deus também Deus é comparado como uma galinha que cuida dos seus pintinhos, que protege os seus pintinhos. E quantas vezes nós saímos debaixo das asas do Senhor, Salmo 90, a sombra do Altíssimo? Quantas vezes nós saímos debaixo da sombra do Altíssimo, que nos protege, para enveredarmos na vida de pecado, como o filho pródigo. Mas mesmo assim, Ele, o bom pastor, vai atrás de você e de mim, para nos trazer de volta. E eu dizia hoje, minha gente, de manhã, eu dizia assim, a experiência que eu tive nessa diocese da campanha. Porque eu tinha comigo o seguinte: eu achava assim, que eu queria um seminário perfeito, com seminaristas perfeitos, para eu conviver. Mal sabia eu que o mais imperfeito de todos ali era eu mesmo. E eu achava que eu merecia um seminário perfeito com seminaristas perfeitos. E o mais imperfeito era eu. Por isso que eu desistia, por isso que eu não queria continuar, que eu achava que o único bom ali era eu. E aquele lugar não era bom para mim, então eu desistia, eu largava. Se não me agradava, eu desistia. E ali Jesus dizia: como é que quer ser padre um trem desse? Se na hora que ele vê o problema, na hora que ele vê a situação difícil, ele corre, ele foge, como é que vai ser padre alguém assim? E eu comportava desse jeito. E fui indo assim, até o ponto de sair e fugir dessa diocese. Claro, Deus é bom, assim como Jonas, apesar da burrice que a gente faz, Deus vai e corrige as nossas burrices. E usa aquilo até para a nossa salvação. Aprendi muitas coisas, por fim, graças a Deus, Deus me levou lá para São Paulo. Ali eu aprendi muito, eu voltei para o meio da renovação carismática, convivendo ali com o padre Alberto Gambarini, convivendo com o padre Evaristo de Biasi na Igreja que Sofre, convivendo ali no santuário com o padre Marcelo, não com ele, mas com aquelas pessoas que eram antigas na renovação carismática, em São José dos Campos, em Taubaté, em Campinas, com a editora, a comunidade da Rabone, da Jesus Te Ama. E ali então eu fui voltando de novo. Aí eu me lembrei daquelas palavras do padre Paulo Ricardo, quando eu fiz filosofia, estudei lá no Mato Grosso, e ele era professor. E um dia, conversando com ele, falando sobre tudo isso, aí ele dizia justamente essas palavras: o seu problema não é falta de vocação, o seu problema é falta de se converter de verdade. E a partir disso, então eu comecei a buscar uma conversão verdadeira. E nessa conversão verdadeira, veja, eu que nunca queria, quando veio de repente, e aí? Agora eu formei, e agora onde eu vou ser padre? Onde que eu vou ser padre agora que eu formei? Terminei a formação, onde eu vou ser padre? Aí Deus, na sua infinita misericórdia, através do pastor do episcopado de Dom Pedro Cunha Cruz, este bispo, este pastor, foi lá onde eu, ovelha perdida, estava, desgarrada desse redil da diocese da Campanha. Ele foi lá e me trouxe de volta. Ele vai e me traz de volta. E eu fui morar com ele, lógico, porque eu precisava passar pelo processo formativo do retorno à diocese, do convívio novamente com os padres, com o conselho dos presbíteros, e ali convivendo, morando com Dom Pedro. Quando foi marcada a minha ordenação sacerdotal, eu cuidava das casulas do Dom Pedro, e um dia eu achei a casula dele, que ele foi ordenar sagrado bispo no Rio de Janeiro. E é exatamente essa casula, igual. Só que no peito da casula do Dom Pedro tem um bom pastor, porque ele é o bispo, o pastor dessa diocese.
Eu vi aquilo e eu dizia para ele, eu pensava desse jeito: ele é o pastor que foi me buscar a ovelha perdida. Então, lógico, essa ovelha que está no meu peito é o Cordeiro de Deus, mas é a ovelha que eu me sentia perdida. Então eu disse a ele: Dom Pedro, o senhor permite eu fazer a minha casula ser igual à sua casula no dia da ordenação? A diferença é que, enquanto no seu peito tem o bom pastor, na minha terá uma ovelha. E aí ele aceitou. Ele aceitou, e essa é a minha casula de ordenação. Porque é essa a sensação que eu tinha quando eu entrei naquela igreja, a sensação que eu tinha, e por isso que eu chorava muito na minha ordenação, porque a minha sensação era essa: ele era o pastor que foi buscar eu, ovelha perdida. E essa é a lição que eu aprendi com o Dom Pedro. Como eu posso querer ser pastor se eu não aprendi a ser ovelha? Obediente. Como eu quero ser pastor se eu não aprendi a misericórdia do pastor? Para ser um pastor de misericórdia, eu precisava aprender o que é a misericórdia como ovelha. Aquela passagem que o pastor encontra a ovelha, coloca nos seus ombros e atrás de volta para casa. Eu me sentia assim. Por isso hoje, a imagem que eu tenho comigo é essa: assim tem que ser um pastor. Cuidar do seu rebanho, sofrer pelo seu rebanho, proteger o seu rebanho. Essa é a imagem que eu tenho. É isso que me impulsiona a ser padre, com esse tipo de sentimento. Um pastor cheio de amor e misericórdia pelas suas ovelhas, como eu aprendi de Dom Pedro. Alguém pode dizer assim: para que puxar saco de Dom Pedro? Não estou puxando saco. Eu já disse isso para ele várias vezes, e na minha ordenação isso está até gravado, quando eu dizia: Dom Pedro, o Senhor é o sinal da misericórdia de Deus na minha vida. E assim tanto que a oração que nós vamos rezar hoje pelas vocações é o Dom Pedro quem a escreveu. E ali está essas palavras: quanto mais nós recebemos e aprendemos da misericórdia do pastor, um dia você será o condutor cheio de misericórdia. Você será um bom pai, uma boa mãe. E isto, minha gente, até o seminário e os conventos, as congregações religiosas ensinam. Porque não quer dizer que o menino vai ser padre, mas ele pode ser pai. Se ele não for padre, ele pode ser pai. E como que ele vai ser um pai que conduz a sua família, se ele não aprendeu o que é ser pastor? Pastorear. Até nisso o seminário tem essa preocupação. Ou ele vai ser um padre e ele precisa pastorear o povo da sua paróquia, ou ele vai ser um pai de família e ele precisa aprender a pastorear a sua família, a conduzir a sua família. Por isso, meu irmão, minha irmã, hoje, tomando Jesus, o bom pastor, esse Senhor de amor e misericórdia, que dá a vida por nós, que deu a vida por nós, que você e eu aprendamos também, como ovelhas obedientes, um dia conduzidas, agora sermos um pastor cheio de misericórdia pela ovelha ferida, que precisa de cuidado e de carinho. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ficar de pé, vamos apresentar a Deus, vamos rezar a nossa profissão de fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, nesta alegria pascal, invoquemos a Deus com mais fervor, para que, tendo atendido às preces e súplicas do seu amado Filho, considere também as nossas humildes orações, respondendo: Jesus, bom pastor, guiai-nos. Pelos nossos pastores, o Papa Francisco, nosso Bispo Pedro, os presbíteros de nossa diocese, para que possam apacentar com sabedoria o rebanho
que lhes confiou o bom pastor, roguemos ao Senhor. Jesus, bom pastor, guiai-nos. Pelo mundo inteiro, para que goze verdadeiramente da paz e da salvação que o Cristo, bom pastor, nos conquistou com sua morte e ressurreição, roguemos ao Senhor. Jesus, bom pastor, guiai-nos. Por nossos irmãos e irmãs que sofrem, sobretudo em nosso país, vítimas da pandemia do coronavírus, para que sua tristeza se transforme na alegria que ninguém pode tirar, roguemos ao Senhor. Jesus, bom pastor, guiai-nos. Pelos membros dessa Assembleia Litúrgica, para que testemunhemos com grande confiança a ressurreição de Cristo, roguemos ao Senhor. Jesus, bom pastor, guiai-nos. Ó Deus, sabeis que a vida dos seres humanos de hoje está sujeita a toda espécie de dificuldades. Ouvi os desejos daqueles que vos suplicam e realizai os pedidos dos que creem em vós. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem terei. Quantas vidas eu tiver, eu lhes darei. Maus pastores num dia de sombra não cuidaram e o rebanho se perdeu. Vou sair pelo campo, reunir o que é meu, conduzir e salvar. Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem terei. Quantas vidas eu tiver, eu lhes darei. Verdes prados e belas montanhas, hão de ver o pastor rebanho atrás. Junto a minhas ovelhas terão muita paz, poderão descansar. Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem terei. Quantas vidas eu tiver, eu lhes darei. Orar, irmãos e irmãs, para que nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a santa igreja. Concedei, ó Deus, que sempre nos alegremos por esses mistérios pascais, para que nos renove constantemente e sejam fonte de eterna alegria. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar, mas sobretudo neste tempo solene, em que Cristo nossa Páscoa foi imolado. Pela oblação de seu corpo pregado na cruz, levou à plenitude os sacrifícios antigos. Confiante entregou em vossas mãos seu Espírito, cumprindo inteiramente vossa santa vontade, revelando-se ao mesmo tempo sacerdote, altar e cordeiro. Por essa razão transbordamos de alegria pascal e celebramos a vossa glória, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, tudo que criastes proclama o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Santificai e reuni o vosso povo. Por isso nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas
a fim de que se torne o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar esse mistério. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Na noite em que a ser entregue, ele tomou o pão, deu graças, o partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição, da sua ascensão ao céu, enquanto esperamos a sua nova vinda, nós os oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e santidade. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oferenda da vossa igreja, reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco e concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos, a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos apóstolos e mártires, a Beata Inhaxica e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. E agora nós vos suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa igreja, enquanto caminha nesse mundo o vosso servo, o Papa Francisco, o nosso Bispo Pedro, com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Atendei às preces da vossa família que está aqui na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas, dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida, a todos os que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória. Por Cristo, Senhor nosso. A todos saciai com vossa glória. Por Ele dais ao mundo todo bem e toda graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Obedientes à palavra do Salvador, formados por seu divino ensinamento, ousamos dizer: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor seja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu.
Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, a paz. Ressuscitou o bom pastor, que deu a vida por suas ovelhas e quis morrer pelo rebanho. Aleluia. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. O Senhor preparou um banquete, ó famintos de amor acorrei. O cordeiro já foi imolado, vinde todos, tomai e comei. O cordeiro já foi imolado, vinde todos, tomai e comei. Já foi preparada a festa do Rei. A mesa está posta, ó vinde comei. O novo cordeiro já foi imolado, seu corpo, pão vivo, a todos foi dado. O Senhor preparou um banquete, ó famintos de amor acorrei. O cordeiro já foi imolado, vinde todos, tomai e comei. O cordeiro já foi imolado, vinde todos, tomai e comei. Oremos. Velai com solicitude ao bom pastor sobre o vosso rebanho, e concedei que vivam nos prados eternos as ovelhas que remistes pelo sangue do vosso Filho, que vive e reina para sempre. Amém. Possamos agora, então, diante do bom pastor, fazer a nossa oração pelas vocações sacerdotais e religiosas, pedindo que o Senhor da Messe possa enviar então operários para que possam conduzir o povo ao redil do Senhor, o redil eterno. Ó Pai, que enviastes vosso Filho como bom pastor, que veio dar a vida por suas ovelhas, conduzindo-nos sempre às pastagens verdadeiras, fazei com que nossos jovens, como ovelhas do rebanho de vosso Filho,
escutem sua voz e o sigam na resposta livre e generosa no serviço à vossa igreja. Fazei com que o encontro autêntico com Jesus Cristo propicie o amor a Deus no serviço ministerial à sua santa igreja, a fim de que cada vocacionado viva por Ele, com Ele e nele, na unção do Espírito Santo, para a honra e glória de Deus Pai. Amém. Peçamos também à Virgem Santíssima, Senhora do Rosário, que possa nos ajudar a caminhar junto com seu Filho, o bom pastor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ó Maria concebida sem pecado, Rogai por nós que recorremos a vós. Beata Inhaxica, Rogai por nós. o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Deus, que pela ressurreição do seu Filho único, vos deu a graça da redenção e vos adotou como filhos e filhas, vos conceda a alegria de sua bênção. Amém. Aquele que por sua morte vos deu a eterna liberdade, vos conceda por sua graça a herança eterna. Amém. E vivendo agora retamente, possais no céu unir-vos a Deus, para o qual, pela fé, já ressuscitastes no batismo. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz, que o Senhor vos acompanhe. Aleluia, aleluia. Graças a Deus. Aleluia, aleluia. Regina Celele Tare, Alleluia. Quiaque meruisti, portare, Alleluia. Resurrexic, sicut disic, Alleluia. Ora pro nobis Deum, Alleluia. Regina Celele Tare, Alleluia. Quiaque meruisti, portare, Alleluia. Resurrexic, sicut disic, Alleluia. Ora pro nobis Deum, Alleluia.